Então, boa noite. Como é que vocês estão? Tão bem? Eu Olá, boa noite a todos. tava num outro evento, a Tata tava lá também. Nossa, eu falei muito acelerado, né, no final. Para sair, Beijo, beijo, tchau, 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 tô indo. precisava. O Daniel Reis falou comigo, ele tá chegando já, mas vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho. Olá, Daniel, tudo bom? Tá multado. Boa noite aí a todo mundo, todos, como estão? Ei, Bruno, E e aí, aí? pessoal? Legal que você chegou, que eu vou começar, depois para gravar, né? Eu sempre esqueço disso, mas apresentar a ideia desse Entre a Letra e o Divã Convida, e também um pouco porque desse título, não sei se todo mundo conhece, diz um pouco sobre mim, mas também um pouco como eu vejo a questão da psicanálise e procurar trazer pessoas para fazer certas discussões, né? Enfim, a comunidade, os grupos foram entrando pessoas. Eu acho que é um espaço interessante de circulação. Eu sou da Falacer, né? Da Associação Falacer, e lá a gente fez um texto que é um pouco uma leitura que eu tenho do quadripé, né? Eu brinco do quadripé porque eu falo que o quarto pé disso é o laço, né? São os processos coletivos, os processos de formação e deformação que ocorrem e que são importantes que ocorram, ainda mais em tempos onde tudo é formação para lá e para cá, promessa de formação, que depois de ler esses textos você está pronto para isso, né? Então, a ideia do Entre a Letra e o Divã é porque, para quem não sabe, eu vim da filosofia, flerto com a psicanálise há 16 anos, mas sempre fui fugindo da psicanálise até que eu fui capturado. E para mim, essa relação entre a leitura, o estudo, a teoria e a clínica, a própria experiência, a ocorrência do se desnudar para além de toda a teoria, né? Você pode conhecer o que for, na hora que você está na posição de analisante, lidando com as suas questões, você se coloca você fica numa posição, ou eu, pelo menos, sinto que estou numa posição que, independente de títulos, independente de teorias, independente de tudo, ou seja, a força psíquica, o Freud usa muito esse termo que eu acho que acaba se perdendo um pouco depois, de força, e eu penso bastante os afetos também sobre essa dimensão de força psíquica que atua muito. Evidentemente, o saber tem um papel fundamental, seja para as racionalizações e encobrir o nosso desejo, muitas vezes, mas também como acesso para entender o que as coisas são, porque a gente só conhece as coisas pela linguagem. Ao mesmo tempo, a linguagem não é o que está fora da linguagem, que a linguagem tenta abarcar. Tem sempre esse algo que escapa, algo que a gente tenta falar, e autores, seja na filosofia, seja na psicanálise, procuram dar nomes, formas, explicações, paradigmas, metáforas, né, para usar um termo importante para nós. E aí, para mim, esse nome representa um processo que envolve tanto esse esforço coletivo de estudo, de se implicar, de dialogar com os pares, de refletir sobre as questões da psicanálise e também da filosofia, né? Para ano que vem eu tenho um projeto da gente estudar, falei hoje com o Daniel, vou apresentar aqui, ano que vem eu quero estudar a ética do Spinoza, a parte dos afetos, né, com vocês, então tem um pouco essa perspectiva também de outras áreas do saber que estão na psicanálise, senão não existiria psicanálise. Pensar antropologia, você pensar a filosofia mesma, se for pensar a mitologia, desde Freud, a arqueologia, de certo modo. Então, eu acho que nesses tempos onde o conhecimento é muito compartimentado, né, a psicanálise é esse ponto fora da curva, é uma resistência diante da captura
do conhecimento separável, né, em caixinhas, né, e é isso, aquilo que escapa. Então, isso é um pouco a ideia do Entre a Letra e o Divã, que eu construí, estou construindo com vocês, e fico muito feliz com todo mundo que está chegando, participando. E esse é o primeiro que eu pensei do Entre a Letra e o Divã Convida, e aí eu convidei o Daniel Reis, que é um amigo, um psicanalista que eu gosto muito, e tem um trabalho sobre o tema da perversão. E aí, por que o tema da perversão para iniciar? Eu faço uma provocação para abrir um pouco uma conversa, o Daniel se apresentar e entrar um pouco no assunto, porque, de um lado, Freud... Bom, primeiro que, de modo bem claro, é a gente procurar uma dimensão crítica da leitura da perversão em termos psicanalíticos e procurar se afastar de uma dimensão moralizante, porque eu acho que a psicanálise se funda num lema que Spinoza já dizia: não julgar, não temer, não rir, mas compreender. E eu acho que a psicanálise é isso, entender o que é aberração, o indômito, aberração de um ponto de vista moral. Ou seja, mas olhar para aquela coisa. Imagina o Freud falar da sexualidade infantil naquela época. Então, acho que é um pouco essa dimensão. E, de um lado, o Freud estrutura grande parte, se não quase toda a sua metapsicologia a partir da neurose, por um ponto de vista. Ao mesmo tempo, o reconhecimento que inicialmente somos perversos. Todos nós somos perversos polimorfos. Assim nós viemos ao mundo, por assim dizer, né? E a partir disso, e aí fazendo um certo trânsito com a clínica lacaniana e a ideia das estruturas, do desenlace ou da forma de lidar com Édipo, a relação fálica, a inscrição e função fálica, que vai se derivar uma das estruturas, neurose, psicose, perversão como estrutura, mas inicialmente nós somos perverso polimorfo não enquanto estrutura, né? Porque a estrutura ainda está se constituindo nesses primeiros momentos, né? Como processo de estruturação, bem o início, por assim dizer, da dialética edipiana. E aí, por que a gente não começa justamente por isso? Não pela neurose, mas pela perversão, de pensar a perspectiva o que seria perversão, a estrutura perversa e os modos de existência que a perversão apresentam. E aí esse é o título. E eu fico muito feliz que o Daniel aceitou o convite para ser esse primeiro evento do Entre a Letra e o Divã Convida. E bem-vindos. Deixa eu abrir aqui, então. Boa noite, obrigado. Eu também sou um grande admirador do seu trabalho. Eu acho muito, muito bacana isso, né, da gente poder falar da psicanálise, né, mas, vamos dizer, talvez de lugares sem títulos, né, sem essa necessidade ali de uma titulação para me sentir autorizado para, né, a psicanálise, lidar com os afetos, lidar com modos de existência, de como cada um tenta dar conta de existir, né, cada um da sua maneira, na sua singularidade, e é isso que a gente vive todo dia, né, e é isso que está na escuta. Eu gostei muito da proposta de começar, de repente, né, falando sobre estrutura da perversão, os traços, né. Gosto muito de falar sobre as estruturas, né, me familiarizo muito falando sobre as estruturas. A minha escuta, ela não está engessada nas estruturas, e aí eu vou, aos poucos aqui eu vou trazer, né, falando sobre a perversão, mas falando rapidamente, talvez um pouco aqui sobre mim, nesse sentido, né, de caminho para alguns lugares, né, então, minha formação em psicanálise, ela se iniciou em Goiânia, então, também tenho caminhado aí, né, no Instituto Sandra Lopes, comecei no Instituto de Psicanálise e Psicologia em Goiânia, tem Escola Estrutural de São Paulo, EPE, e tenho
caminhado por outras escolas no sentido de ter outros olhares, outras perspectivas, mas me identifico muito com uma linguagem, independente de se dizer aqui lacaniana, que em alguns momentos fico até em dúvida de dizer o que é isso, né? Mas é porque é um lugar que, de fato, me dá a liberdade de questionar, inclusive, o que seria essa clínica lacaniana. Eu não me permito e não me quero engessar nesse lugar. De, identifiquei aqui o que é algo de Lacan, então sou assim. Não, não porque somos múltiplos, né? O Bruno já começa falando aí sobre perversos polimorfos, né? E já começo por aí também, sobre essa conversa de hoje, essa palavra circulando aqui. Esse tema, primeiro, ele me é muito caro, porque ele já esbarra em questões desses atravessamentos que participamos na escuta, participamos nas definições, nas palavras, nos conceitos psicanalíticos, que por si só, me parece que falar sobre a perversão, e eu achei muito interessante isso do Bruno, é falar da psicanálise em si. Não que a psicanálise seja, estou dizendo que ela é perversa, mas por que não? Mas ela por si só, ela estuda conceitos, ela nos provoca, ela nos coloca em lugares aonde são lugares aonde eu não posso pensar que vou ser aquele lugar para sempre. Então, a perversão, assim como a psicose, né, enfim, isso em outro momento, me faz sempre pensar é uma escuta em movimento, que me faz, de fato, desafiar que não é sobre moralidade. Se a nossa escuta psicanalítica ela tem que estar ausente de um discurso de julgamento de moralidade, a escuta de um traço perverso, de um movimento, de uma estrutura, esse sentimento ali, esse movimento que a gente se coloca nessa escuta é o lugar psicanalítico. Em qualquer escuta. Eu tenho que estar numa escuta independente de ser a neurose, neurose, obsessão e histeria, né? De ser perversão, psicose, ou até mesmo a estrutura autística, eu tenho que me colocar nesse lugar de não julgamento. A perversão, para mim, ela é um convite escancarado de que, de fato, não é sobre isso. Ali, eu percebo isso que o Bruno já trouxe no início, que nós somos desafiados a, de fato, eu estou escutando algo, um movimento, um traço ali da perversão, e eu estou me permitindo prestar atenção em como aquele sujeito está dando conta de existir naquele lugar. E aqui, entenda, quando eu estou escutando, de repente, um fetiche, eu estou escutando algo ali de um movimento com a castração, com a falta, de como eu estou lidando, eu não estou olhando aquilo dali para, nossa, ele está sendo assim porque ele é um cafajeste. Ou ela é uma pessoa má. É para além disso. A gente está falando de como esses sujeitos, diante desse movimento ali, de ter que lidar com um grande outro, como nesse movimento aqui eu me articulo para que eu possa sobreviver, existir, de uma certa maneira, buscar uma satisfação, buscar um prazer. E a busca por satisfação, e aqui, né, prazer está em outro lugar. Satisfação e insatisfação. Nesses dois lugares buscamos o prazer. Ou pela via da satisfação, ou pela via da insatisfação. Cada um na sua dinâmica. Mas como é que esse sujeito ali, diante disso, está tentando se articular para existir, aonde? E isso que me parece também que pega muito, que, diferente da neurose, eu vou, de repente, tentar deixar um pouco mais claro aqui, né? Diferente da neurose, que, de uma certa maneira, ali, diante desse outro, esse grande outro elegível, eu, através dele, manifesto os meus desejos, através dele, manifesto os meus afetos, vamos botar assim. Mas, de uma certa maneira, eu fico talvez ali num ar de competição, né? Discurso do mestre, que coloca o outro ali como o mestre.
E diante disso, depois, qual a minha manifestação? Qual é o meu movimento? Qual é o histérico, neurótico? Mas não há ali, nesse movimento neurótico, uma tentativa de, talvez, quero mostrar que sou melhor que você. Tem algo ali, talvez, dizendo, você pode ser bom, mas eu também sou. Mas eu não quero que você seja eliminado. A obsessão, né, o discurso obsessivo e o discurso histérico, não há uma tentativa de querer que o grande outro seja eliminado, talvez. A ideia ali é, sabe aquelas coisas, tipo, ele reclama, mas ele não solta. Ela reclama, mas ela também não sai dali. Isso é uma questão de fracasso, estupidez? Não, ela está diante de um outro que, ela ou ele está diante de um outro que elegeu para que, através disso, e lembrando, não é sobre objeto, é sobre demanda. Nos relacionamos dessa maneira. Não é sobre objeto, é sobre demanda. A minha demanda. E escolho o objeto para manifestar as minhas demandas. Então, trazendo para a perversão, né? O Bruno já falou ali no início sobre a questão de Freud, que ele traz ali, né, no tempo dele, né, dentro de uma subjetividade, dentro de um cenário, que palavra, enfim, perversão. Perversão como sendo algo, aquilo que subverte uma versão, aquilo que sai de uma normalidade, de algo que é recorrente aqui, né? Ou deveria ser recorrente politicamente, ou deveria ser recorrente aqui de uma questão econômico-política, né? Só pode haver essas formas de sexualidade. Isso aqui é o aceitável, é o admissível, é o que o meu mal-estar suporta. O que há de diferente, vou dizer que é perverso. Talvez até o beijo, né? Há momentos em que ele diz, né? Os beijos, carícias ou qualquer outras coisas que estivessem fora ali de uma genitalidade, poderia ser dito como perverso. Lembrando que a gente está falando de pessoas, tanto naquela época como ainda, que são inseridas numa linguagem que ainda nos coloca numa ideia de inclusão e exclusão. Para ter isso, eu tenho que eliminar aquilo. Isso é uma forma de pensar, que está na linguagem. E isso nos atravessa a ponto de fazermos escolhas, de tomarmos decisões pensando através disso. O ético também vem nesse lugar. Você não pode ser assim, tem que ser assim. Isso aqui, como é que eu vou organizar as minhas coisas? Então, o que for aqui genital, ok, é aceito. O que for fora disso é perverso. Caminhando bastante, perverso, do que podemos pensar, também através de Lacan, de outras versões da coisa, ou das coisas. Parece que mesmo quando eu penso assim, parece que eu ainda assim estou colocando aqui um referencial, né? Então, por isso que pode ser interessante a gente pensar que tudo tem outras versões. Não existe uma versão só. Existem versões de existência. E aqui, quando eu falo isso, eu não estou tentando aqui, que é até uma fala, né, do Bruce Fink nesse livro aqui, né, que ele fala, é muito cômodo, talvez, também a gente dizer, né, para justificar a perversidade, que é diferente de perverso, para justificar a perversidade, a gente dizer assim, todo mundo é perverso mesmo. Muito perigoso isso. Porque a gente está falando de outra coisa, que envolve uma moralidade, envolve perverso. Por isso que eu também gosto muito desse tema, no sentido, trazendo para a psicanálise, porque ele nos coloca a pensar também o quanto nós somos perversos. Crianças, perversos, polimórficos. Trazendo, talvez aqui já com uma coisa mais de atualidade, né? A criança, ela é um ser que ela está tentando ali, ó, ela não tem ainda uma racionalidade pronta de dizer, eu já sei exatamente como é que o mundo funciona. Ela não sabe. Então ela experimenta coisas pela pele, pelo corpo, pela boca. Quanto bebê que você vê que a gente nem imagina, de repente o bebê está pegando uma barata e botando na boca. Ele não sabe. Ele está experimentando, o corpo dele está experimentando, o olhar, pegar. É uma explosão de abertura de sensações, várias formas. E nisso a sexualidade do bebê ali está se construindo.
O que de uma certa maneira vai chamar a atenção, o que de uma certa maneira vai me criar repulsa. Se a gente pode dizer, eu não sei se o número é esse, a gente tem 8 bilhões de habitantes na Terra, a gente tem 8 bilhões de sexualidades. 8 bilhões de formas de existir, 8 bilhões de versões de existência. Então, por que eu já trago isso? Para que a nossa escuta, quando a gente perceber aqui um movimento de algo, de um traço perverso, que mais à frente que eu já vou falar, a gente não ficar assustado ou colocar aquilo ali como se fosse uma atração de circo. Talvez a gente pense assim, ó, como é que esse sujeito está dando jeito, funcionando, fazendo, se utilizando desse artifício, se utilizando desta maneira. Na arte, a gente vê muito isso. A literatura, a escrita, a maneira da gente viver todos os dias, quando a gente pensa sobre preciso ser criativo na minha moda de existência, de lidar com os meus problemas, de lidar com as minhas questões. Eu tô de uma certa maneira aqui, ó, me abrindo para possibilidades diferentes do que eu estou acostumado para criar soluções. E isso aqui, ó, isso é muito delicado. Isso aqui, por que isso aqui não tem também algo de perverso, não no sentido da estrutura perversa, mas de um movimento de um movimento perverso no sentido de busca de uma outra forma. Tem um autor, eu acho que o livro eu deixei em outro lugar, mas tem um autor, o livro dele é amarelo, depois eu mostro para vocês, onde ele traz esse pensamento também, né? O quanto o nosso articular do dia a dia diante das demandas que vão surgindo de fora, coisas novas, a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de se ver de outra forma, também não seja um movimento perverso. Eu sempre dou um exemplo, que isso aqui é uma xícara. Mas eu vi outro dia um artista que ele transformou, isso aqui, ele tinha um formato de xícara, mas ele era fechado, só que ele era um saleiro. Não tinha nome. Ele criou e expôs. Cada um via e tentava dar um nome para aquilo. Ele criou uma outra coisa, que se você for olhar, talvez a gente parta daquele pensamento, como eu falei, né? Quase que binário, né? Vamos juntar as duas coisas. Chicaleiro. Né? Quer dizer, olha o movimento da linguagem que me estrutura a pensar isso ou aquilo, a ponto de sugerir algo que tem que ter 2 nomes. Pode ter 3. Pode ter 1. Por que tem 2? Pode ter ou não ter nome. Eu olhar, me identificar, achar interessante e usar da maneira como eu achar interessante. Mas você percebe o quanto isso nos provoca? E estou trazendo isso para que, na nossa escuta, o quanto de fato, e entendo que somos humanos, né? Mas o quanto de fato eu estou escutando algo ali de um traço perverso e também não perceba algo de uma perversidade. E aí eu entrar numa de eu tenho que lidar com aquilo, eu tenho que escutar isso aqui, porque se eu não escutar isso aqui dessa maneira, eu sou um péssimo psicanalista. Lacan já diz, né, a questão de cada um dar conta da sua própria verdade. E cada um vai entender verdade como qualquer outro conceito pessoal aí. Mas entende, olha, a clínica, vamos dizer assim, nessa escuta perversa, desse movimento da perversão, nos convida e nos provoca a pensar o quanto eu também não posso reconhecer algo de perverso em mim. Tem um psicanalista, o professor Cicarelli, e eu acho muito interessante, ele tem muitos textos sobre a perversão, depois eu até coloco o link lá no grupo, onde ele traz uma questão que eu acho muito interessante, também penso muito nesse sentido de uma escuta de um movimento perverso. Claro que isso é de uma questão individual de cada um. Mas nós podemos pensar nessa relação com o outro, um movimento perverso onde eu imponho a minha lei, a minha imposição, a minha verdade, a minha existência sobre a do outro, e eu não estou nem aí para o que o outro está pensando. Eu quero que seja a minha forma de pensar. Em quantos momentos, talvez, no trabalho, onde o trabalho, de repente, numa posição, te exigiu aquele lugar de liderança que você está,
E aí, de repente, a pessoa se utiliza deste lugar para fazer esse movimento acontecer. Algum colaborador, de repente, fala algo, não quero saber, é isso que eu quero e ponto. Até que ponto isso ali é do corporativo ou é da pessoa? Ou dos dois? Mas o que eu estou trazendo nesse sentido é, tá vendo? Ó, do que a gente pode pensar ali, do perverso em relação à lei do grande outro, de um outro, no sentido de o quanto eu consigo fazer com que a minha lei, eu enquanto analisando, estou tentando fazer com que a minha lei seja imposta no setting analítico em relação ao analista. É uma escuta que exige de nós ali, porque isso é transferência. O analisante está fazendo isso comigo, ele está ali tentando me colocar numa posição onde ele está tentando achar uma brecha, uma rachadura, criar uma rachadura, para que ele possa talvez identificar ali o que é de meu desejo, o que pode ser interessante, para que ele, não ele ocupe a rachadura, mas para que ele seja aquilo que eu pense. Ele inteiro é a minha solução. É diferente num discurso histérico, né, ou neurótico, onde eu estou ali diante de um grande outro, quero qual é o desejo dele para que eu possa saber aonde que eu vou estar nesse desejo para que eu possa ficar ali preenchendo lacunas. Não, o discurso perverso, o perverso ele não quer preencher lacunas. Ele quer ser aquilo que o outro diga, Daniel, você é tudo para mim. Sem você eu não existo. Ser o gozo do outro. Ser aquilo que, de uma certa maneira, o outro entenda como é necessário para a minha existência, para que eu possa viver, objetificar, literalmente, o outro. Então, percebe aqui que, por que da sedução? Né? Que aí cada um vai ver de uma maneira. Porque ele se articula, quando eu falo ele, discurso, né? Ele, sujeito. Ele se articula de uma tal maneira, como é que eu posso me fazer existente na vida desta pessoa, mas eu não quero ser algo que ela vai ou ele vai recorrer a mim a alguns momentos. Eu não quero criar um ar de dependência nesse sentido. Não, eu quero que o outro pense que para ele respirar, precisa de mim. Precisa de mim. Tem uma frase que eu anotei aqui, nesse livro, que eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante, cara. Enquanto vemos na psicose uma profunda e completa ausência da lei, e na neurose uma... Nossa, o que eu quis dizer aqui? Uma estruturação definitiva da lei, instauração definitiva da lei, a neurose, superável através da fantasia. O sujeito, na perversão, luta para dar vida à lei, em síntese, para fazer o outro existir. Então, é por isso que eu falo muito uma frase que para mim faz muito sentido, e já escutei também a professora Renata, que é uma das organizadoras da travessia psicanalítica, que é o perverso, ele não é muito simplório a gente pensar assim, né? A perversão, ela ignora a lei. Ela está ali e ela quer subverter a lei. É muito simplório pensar somente assim. O perverso só existe porque existe a lei. E quando não existe, ele invoca. Ele precisa que ela exista. O limite, a castração. Para quê? Para que ele possa impor a lei dele, mostrar que a lei dele é mais importante que a lei do outro. Então percebe o quanto tem aí um ar de dependência? Eu preciso do outro para existir. Só que o perverso, o discurso perverso, não suporta isso. Se você em análise traz, né, em alguma pontuação, ou ele chega a perceber que, nossa, na verdade sou eu que estou dependendo da existência do outro para que eu possa existir, para que eu possa impor minha lei sobre a do outro, e aí sim eu encontrar satisfação. Ele não consegue fazer isso sozinho. Sozinho ele não dá conta. Ele precisa da lei. Por isso que a perversão é invocar a lei. Ela invoca a lei. Quando ela não existe, ele cria. Não só para rivalizar com ela, mas para mostrar que, ó, a minha lei, eu sou a lei. A minha lei é mais importante que a do outro.
Por que aqui diz que na psicose há um não reconhecimento da lei do outro nesse sentido? Porque na psicose, o sujeito, ele é a própria lei. Né, o discurso é de tanta verdade que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu não preciso de um outro Deus para eu rivalizar, para mostrar que eu sou um Deus maior. Não é esse movimento que há na perversão. Ali sou Deus, não reconheço outra figura. Eu precisei criar esse lugar para que eu pudesse existir, para que eu não me sentisse tão renegado e inexistente em algum lugar. Eu crio uma existência. Aqui é outra coisa, né? Agora, na perversão, eu preciso do discurso do outro. Eu elejo um grande outro que, no meu olhar e na minha percepção, é algo fálico. Não é algo que, no olhar dele, do sujeito, é indiferente. Não. Não é. É algo onde eu possa, através dessa escolha que eu fiz do grande outro, ter a oportunidade de mostrar a minha lei é mais importante que a sua. E a minha lei que tem que valer. Eu que estou certo, a minha lei que é mais importante. Reconheço isso, olha a satisfação. Reconheci, eu fiz o outro reconhecer que eu sou o mais importante na vida desta pessoa. Eu. Agora eu posso fazer o que eu achar interessante. Está vendo? Ó? Todo um movimento e todo um trabalho para isso. Para que eu possa mostrar eu. É a minha lei, é a minha palavra, eu sou isso. E aí, tá vendo? Porque da publicidade eu me mostro. Eu preciso me jogar, eu preciso... a gente tem o hábito de, na cultura, ver isso muito associado a crimes, né? A criminalidade, a perversidade. A gente pode pensar que nesses lugares se utiliza do discurso perverso, não estou dizendo que ali não tenha, mas se utiliza desses movimentos perversos para existir. O perverso fala, ele fala desses movimentos, até com um certo de satisfação. Ele quer ver como é como se fosse assim. Eu estou contando algo, de repente trazer um caso, de um rapaz que falava de uma forma muito tranquila, gostando de contar, que nos parques tinha o hábito de ficar atrás das árvores, escondido, e ficava olhando para as pessoas, e pessoas no geral, poderia ser homem, mulher, não me trouxe nada de infantil, mas que ficava ali, e isso dava a ele uma sensação interessante, e ele começava a se masturbar. Não era tão escondido assim, ele estava atrás da árvore, mas tinha pessoas que passavam atrás. Ele falava isso com uma certa satisfação, mas buscando, no meu olhar, o que eu estava sentindo. Por isso, talvez, algum mito aí que, né, de os perversos não ficam muito na clínica, eu acho que isso é muito complicado, porque fica colocando, às vezes, o discurso perverso ou perverso num patamar de superioridade como se fossem inatingíveis. Não, gente, ele é um ser humano como nós. Não é que não fiquem na clínica, é porque bate numa coisa muito interessante que na clínica, nós, enquanto analistas, não estamos ali tentando fazer um esforço enorme para estar no lugar do objeto A, que é semblante, objeto A, o outro que vai fazer investimento libidinal em mim. Ele é um lugar interessantíssimo para ele tentar ficar fazendo furo, tentar provocar para saber se eu saio desse lugar, o quanto eu sou ser humano ou não. É isca. E na posição analítica, né, o psicanalista, ele está numa posição fálica também. Olha, ele está ali. Nossa, ele é inquebrável? Não. Ele é inabalável? Não. Eu vou provar para ele o quanto ele é. Nossa, Daniel, essa camisa preta sua te deixou muito sexy, hein? Gostei bastante. A sua cor, nossa, que incrível. Isso é transferência. Né? Ele está fazendo o processo. Ele está fazendo investimento libidinal. Então, essa é uma das questões. Enquanto analista, o quanto nós suportamos essa fala. Porque não é para mim, Daniel. É para mim, analista. Será que fora daqui eu estaria ouvindo isso? Fora eu estou cuidando dos meus afazeres, lavando uma louça, lendo um livro, varrendo uma casa, discutindo com isso, rindo com o outro. Que posição fala que talvez eu esteja ali para o analisando, né? Fora dali, de repente, para ele seja algo fácil. Mas percebe? Aqui eu estou numa posição de poder no olhar dele.
Ele vai querer quebrar isso. E aí, esse é um movimento ali. Percebe? Ó? Não é que eu quero destruir o Daniel. Não, porque o Daniel em si ele é uma lei, ele me barra. O perverso também é um sujeito barrado. Não é só, né, João? Ele é também. E ele não ignora a lei. Pelo contrário, ele quer tripudiar dela. Só que percebe que não é sozinho. Precisa do outro. Ele precisa olhar para nós, ou nas relações, ele precisa mostrar para o outro que ele está... Quando eu falo outro, né, é uma questão da linguagem que a gente tem de ficar sempre usando no masculino, né? Mas o que eu estou querendo dizer, quando eu falo isso aqui, eu estou falando sujeito, tá, gente? Até para ficar mais claro. Então, fica tentando fazer com que o sujeito, né, de uma certa maneira ali, perceba que, olha o quanto eu sou importante para você. Por que ignorar o traço perverso ou um perverso, no sentido talvez aí de algo narcísico, enfim, por que isso é tão devastador para o perverso? Porque literalmente você demonstrando para o outro, eu vivo sem você. E para ele isso é da ordem assim, estou fracassando. Estou fracassando. De não conseguir ser aquilo que o outro perceba que é o motivo de viver do outro. Eu quero ser esse lugar. Nem que eu me faça do que eu achar que eu deva fazer. E aí, esse movimento aqui, percebe que na nossa cultura, na novela, nos seriados, nos livros, parece que isso chama a atenção da galera. Nossa, adoro esses vilões. Será que é porque a gente ali realmente está gostando da maldade ou porque a gente está vendo algo ali, reconhecendo algo, no sentido que é o quanto aquele sujeito ali, mesmo pela via da maldade ou não, está pensando, eu vou fazer o que eu me determinei a fazer, nem que eu tenha que fazer o que for necessário para. A fantasia neurótica. O neurose. Nossa. Neurótico enquanto nem, em relação ao grande outro, em alguns momentos parece que não quer receber, inclusive, ordem. Fale o que eu tenho que fazer. O que eu sou para você? Me diga. O discurso perverso não atravessa esse lugar com supremacia, não. Eu preciso saber o que eu sou para o outro. Eu preciso deste lugar. Não sei se tem muito tempo, não. Parece que não perde muito tempo disso, não. Não sei o que eu sou para o outro. Ah, não dou tempo. Eu preciso saber. Eu vou fazer ser aquilo que o outro vai querer desejar. Eu vou dar um jeito. Eu preciso. Isso daqui, para alguns lugares e algumas escutas, para algumas pessoas, pode parecer como ele é determinado. Ele se posiciona. E, ó, ele toma frente. Em relações denominadas, né, aí por pessoas, enfim, tóxicas, o quanto, claro que isso é caso de um a um, né, mas o quanto dali você talvez não está escutando o sujeito dizer que, na verdade, ele se interessa ou sente um prazer pelo posicionamento do outro, não pela maldade que o outro faz. E aí, pelo posicionamento, não sei se vocês chegaram até a escutar, de repente um homem ou uma mulher ainda diz assim, tem uma menina que está muito interessada em ficar comigo, né, mas toda vez que está comigo, sou eu que tenho que tomar posições. Ou, ela falando, me interesso muito por aquele fulano, mas ele não se posiciona em nada. Nossa, eu acho que eu tenho o dedo podre, porque eu fui escolher logo aquele dali e, nossa, ele se acha, isso e aquilo, ainda tenta me diminuir em relação aos outros. Claro que isso é de análise para análise, mas você está ouvindo ali também algo, o que eles estão dizendo? Eu estou me interessando por um objeto que se posiciona. E quando eu falo posiciona, não estou falando que posiciona bem. Ele se posiciona. Se é machucando alguém, se é ferindo ou não, se é abraçando ou acolhendo, o quanto isso aqui me parece que é o que o outro está escutando. O grande problema é que é como se fosse assim, nossa, encontrei alguém que se posiciona, mas, para variar, olha o pacote todo que veio junto. E aí, quando você percebe, olha, a pessoa, na verdade, ela está aderida ao significante posicionamento. Não quer dizer que ela está querendo, ela ou ele, alguém que a machuque. Claro que eu não estou generalizando, porque pode ter situações em que sim. Mas o que eu estou dizendo ali, está percebendo? Isso a gente encontra onde? No movimento e na escuta perversa. Porque há um posicionamento.
Vou trazer a questão do filme do Dahmer, do Jeffrey Dahmer, né? Aquele serial killer. E não estou dizendo que é porque é mais fácil exemplificar, né? Porque fez o filme, enfim. Dentro dos movimentos que ele faz ali, se vocês não viram, se não me engano, acho que tem na Netflix, Jeffrey Dahmer. Ele tem falas que demonstram isso que eu estou dizendo no sentido de invocar a lei. Quase no final, não sei em que episódio, tá? Não estou dando spoiler nem nada. Ele tem um momento em que ele fala para um guarda, dizendo assim, um padre, né? Fiz isso, 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 e não entendi por que me absolveram na época. Então, não sei que lei é essa de vocês que não serve para punir. Não tem sentido. Percebe? E ele fala isso, sim, de uma forma, né, o filme descrevendo, né, de uma forma, o que ele está dizendo ali? Não tem graça se essa lei não demonstra que ela é forte. Ele atravessou essa lei e ele não foi culpado pelo crime que ele cometeu na época, e isso para ele deixou ele com ar de indignação, tipo, graças a ele fazer isso. Deixa eu ver aqui, acho que a Kelly botou uma coisa aqui, deixa eu só abrir para poder ler direitinho, né? Cadê? Tem uma parte que ele também, e ele fala também que ele sabe que precisa ficar preso pelo que fez, percebe? Eu sei. Não há ali uma ignorância da lei. É algo assim, ó. Vamos colocar assim. Vamos colocar como, né? S1, S2, enfim. Para que eu possa demonstrar que eu sou capaz de ser mais importante que essa lei, que é a lei do outro, eu preciso identificá-la. Se me identifica, eu crio. Para que eu possa mostrar que a minha lei é mais eficaz, mais forte. Percebe que é mostrar para... Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a fazer lei. Deixa eu te mostrar, então, como é que a lei pode funcionar aqui melhor. Deixa eu ser o colorido da sua vida, que eu acho que você está muito no preto e branco. Quero ser. Faço isso. E percebe a questão da publicidade? Porque ele poderia guardar isso só para ele, sem precisar do outro. Poderia criar uma lei, o vizinho ali fez uma solução de um jardim, alguma outra coisa, ele poderia pegar aquilo. Ah, que interessante, gostei daquela ideia, vou mostrar que eu sou capaz de fazer melhor que o do vizinho aqui na minha casa e ficar por isso mesmo. Não. Fulano, tá vendo aqui? Ó, eu tive uma ideia incrível. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso é perverso, tá, gente? Mas estou dizendo, percebe nesse movimento, ele vai invocar o outro para mostrar. Precisa. Ele conta. Por isso que em análise, né, no set analítico, o discurso perverso, né, ele se apresenta, e olha que coisa maravilhosa para ele. Nós estamos ali para ouvi-lo. Olha que ambiente maravilhoso para ele sujeito. Né? E vamos, e vai falar, e vai contar, e vai dizer. Eu já tive analisando que ele levantava, ele dava volta dentro da sala para ficar contando as peripécias sexuais que ele fazia nos banheiros públicos. E uma da coisa que deixa, né, o analisante frustrado com o analista é que, basicamente, a gente também não está muito ali para ficar assim, mentira, me conta, nossa, sério? A gente está observando o movimento, tentando fazer o máximo ali para talvez não demonstrar nenhum tipo de afeto, né? Estamos ali na escuta, observando várias outras coisas e tentando ser atravessado por várias outras, né? Isso, no olhar do perverso, para ele soa como indiferença. Que saco. Daniel não fez nenhuma cara de suspeito, nem de nojo, nada. O que está fazendo aqui? Se eu percebo um discurso perverso e algo, por que em algum momento, talvez, eu não posso sair um pouquinho da minha posição de objeto, ali, né, uma tentativa de sair um pouquinho? Eu posso não falar, tipo, nossa, mentira, mas eu posso, talvez, num movimento, demonstrar interesse no que eu estou escutando. Eu não preciso falar, fala, colega. Mentira, transou com 4 no banheiro? Não preciso falar.
mas eu posso demonstrar. Mas como é que você fazia? E às vezes eu não estou nem interessado em saber como é que fazia, mas eu estou querendo demonstrar que esse movimento de interesse, demonstrar interesse, né? E aí, ó, estou provocando, ele vai trazer mais, ele vai falar, e para que a gente possa, inclusive, cada um na sua pontuação, do que achar interessante, não olhar isso como algo que o perverso precisa eliminar isso da vida dele. A gente está falando de estrutura, gente. A gente está falando de transformá-lo num neurótico. Isso não existe. Não. Como é que isso que faz esse sujeito gozar, ele lida com isso numa sociedade, numa interação social, num laço social, numa relação afetuosa, onde percebe que isso aqui pode ser, de uma certa maneira, talvez, prejudicial para o outro. Eu falo talvez, porque você pode ter ali uma outra pessoa, né? Gosto muito de uma fala do psicanalista, né, professor Arthur Mendes, que ele diz, né? Uma vez perguntaram para ele algo assim: o que faz alguém, mesmo sabendo de tudo isso, se relacionar com uma pessoa que tem esses movimentos perversos, fica tentando colocá-la num lugar de servidão, de objeto, e de ser aquilo? Ele falou: basta que essa pessoa esteja disposta a ser a angústia do outro. Quero ser aquilo que vou ficar pensando o tempo inteiro. Se não posso falar assim, porque eu posso deixá-la desse jeito, né? Tem que chegar em casa e dar 3 passinhos, porque quando eu dou 4, ele já me dá um grito. Eu estou sempre aqui, né, lidando, eu estou basicamente angustiado em não angustiar o outro, para que eu possa estar enlaçado com essa pessoa, né? Estar enlaçado com esse discurso. Então, estou trazendo isso aqui para vocês nesse sentido, para percebermos o quanto vai muito além de uma ideia de o perverso desafia a lei, ou ignora. Existe algo ali que, naquela posição, através daquela pessoa, eu posso, não é sobre objeto, é sobre demanda. Eu posso, através daquele objeto que eu escolho e percebo que, né, inconscientemente ou conscientemente, eu possa ter as minhas satisfações, os meus movimentos satisfeitos. Escolhi. Jeffrey Dahmer lá, né, tem essas questões. Ele conta o caso. Ele quer que as pessoas vão visitá-lo na cadeia. Escrevam sobre ele, falem de mim. Percebe o quanto esse sujeito tem uma dependência do olhar do outro a qualquer custo. Eu estou falando, no caso dele, de um assassino, serial killer, mas eu estou falando isso de pessoas que talvez não sejam serial killer, mas na clínica, o quanto elas vêm buscar o nosso olhar. E no discurso dela ou dele, está falando da busca desse olhar de vários outros. E eu sempre penso, isso é uma coisa minha, que é sempre buscando esses primeiros olhares, que é o primeiro olhar materno. Eu busco esse olhar. O que na nossa cultura, né, a gente entende ali como algo que vem instituir uma nova lei, né? Porque a primeira lei já existe, a lei materna, ali está. Vem uma outra lei que me insere no social, dizendo: não existem só vocês dois, tem mais coisa aqui. E aí a gente entende que pode ser o próprio pai, uma outra mulher, a gente está falando de função, né? Um trabalho, qualquer outra coisa que separe criança do materno. Qualquer coisa. Pode ser um passarinho. Se esse passarinho faz a mãe, que está fazendo a posição materna, deixar a criança para ir cuidar do passarinho, a criança está entendendo: existe um outro desejo aqui. Existe uma outra lei, algo que me faz perceber que eu não sou tão importante assim. E aí a criança começa a imaginar 1000 coisas aqui, né? Porque não está escrito isso. Ela, nossa, eu sou mais, ela é mais importante. O que eu vou poder fazer por essa mãe? Então, só que aí esse movimento perverso que eu percebo é como se fosse algo assim, ó. Isso aqui, não. Esse olhar é meu. Isso aqui eu vou rivalizar com isso aqui, ó. Nem que eu mostre que eu sou. E se eu sou, se eu estou com uma figura que faz a função materna,
que ainda diminui mais ainda essa figura que institui essa nova lei, mais eu fico satisfeito, mais eu acho interessante, mais eu, na minha fantasia, penso, realmente, eu sou tudo para ela. Eu sou o que faz ela existir. Olha a sensação aqui, gente. Está aqui já. Está aqui. A gente passou por isso de uma certa maneira. Eu não sei, acho que está travando. Mas a gente já passou por isso aqui. Ó, a sensação, talvez a gente não lembre, de que eu já fui tudo para alguém. Tudo na linguagem dessa pessoa, né? Ó, essa pessoa me limpou, me lavou. Isso aqui independente da questão financeira ou social, tá? Alguém tirou um tempo para cuidar de mim. Né? A Majestade do Bebê, de Freud. O bebê já foi muito mais rei do que a própria rainha Elizabeth, enquanto adulta. Ela adulta, não, mas ela criança, a gente pode dizer que ela pode ter sido, sim, uma rainha, assim como eu, como qualquer um outro dentro da sua condição. Alguém nos carregou nos braços, tentou adivinhar o que a gente fazia. Olha, gente, alguém dedicou um tempo para que eu não pudesse pensar em nada. Eu vou saindo desse lugar, a gente vai carregando esses registros, né, Só que por algum motivo, né, o discurso perverso, o traço perverso, né, a estrutura perversa, ela se fixa nesse lugar, pensando, aqui eu existo. Assim como a neurose obsessiva, em algum momento, percebe que eu preciso ser aquele que vou ficar sempre elegendo o outro como mestre para poder ficar nisso. O que eu sou para você? Eu quero matar o desejo do outro, porque... Matar entre aspas, né? Eu quero eliminar o desejo do outro para que, de uma certa maneira, ele não fique desejando o tempo todo, mas, na verdade, eu que quero tomar o poder para mim, né? A histeria ali, o quanto eu sou, o quanto eu posso estar no desejo do outro para também criar ali um ar, talvez, de dependência e mudar a posição de controle também, né? Na minha fantasia. Mas percebe? Em algum instante, tempo lógico, não cronológico, a criança, nesses movimentos aí de satisfações, insatisfações, algo ali, nesse lugar aqui eu sinto que eu existo. Quando eu tenho esse posicionamento, parece que eu me sinto mais vivo. Parece que a minha vida tem objetivo, tem mais razão aqui. Quando eu sinto que eu, fazendo coisas para o outro, olha que legal. Se eu sou uma mulher, então, na sociedade que eu estou, que acha isso incrível e coloca ela ainda no lugar de serviçal, meu Deus! Estão dizendo que é esse lugar que eu tenho que estar, né? Está todo mundo fazendo, então eu acho que... Mas entende, eu não estou falando isso aqui como um ato de burrice. Eu estou falando como um ato de a pessoa percebe que ali eu sou mais amado, eu sou mais querido. Aquela criança que mesmo sendo... Vou usar vários nomes que a gente usa, né? Arteira, nossa, ela é bagunceira, e que eu acho que toda criança tem que ser assim mesmo, eu estou dizendo. A gente começa nossa, ela é respondona, né? E tal, mas é o orgulho da mamãe e do papai. Nossa, ela não leva desaforo para casa mesmo. A menina só olhou para ela e deu um tapa na cara dela. Essa é minha filha. Aí a criança escuta, ela vê isso, e ela entende isso como... E acho que é isso que é me posicionar. Meus grandes outros aqui estão dizendo que esse é o caminho, então eu vou ser assim, acho que é isso mesmo. E aqui eu não estou dizendo em momento nenhum que, de repente, né, a outra lá, é demanda dela, se ela brigou, não é problema dela. Mas entende os olhares que tem de validações, acho que é isso. E isso está me deixando aqui, gosto quando eu estou nesse lugar. Então, ó, vou me apegar a isso para que eu possa existir. Enquanto a medida, em quantos momentos, talvez nós mesmos em nossa vida, enquanto crianças, a gente não passou por alguma situação assim, de ter tido alguém que, olha, meu filho, isso não é certo, mas pelo menos você fez. Aquilo para você pode encarar como nada, mas pode encarar como, olha, precisei ser assim para o meu pai me ver. Eu precisei ser assim para minha mãe me chamar para tomar um sorvete. A criança está começando a ler o mundo, as linguagens. E se ela sente ali uma satisfação, isso que é a questão, porque, ó, não significa porque o adulto foi assim com uma criança que todos vão ser assim.
Não, é como ela lê isso, como ela percebe isso, é como ela se satisfaz com isso. E talvez nesse lugar ali, gostei dessa sensação. E tem algo que eu acho fantástico quando a gente está, né, enfim, crescendo, que passa pelo nosso corpo, que é a ideia de quando a gente está saindo de um lugar, né, de total dependência dos adultos, de me limpar, de me dar banho, de me dar comida, a gente está começando a entender que e aí a gente começa a ficar com medo, né, de tipo, nossa, minha mãe não vai mais me dar comida, eu acho que ela não vai mais ficar olhando para mim. Preciso continuar nesse lugar. Não vai dar mais, eu vou ter que comer sozinho mesmo. Tem que dar meu jeito. Mas aí o meu corpo, né, começa a excretar coisas. Talvez eu já consiga ir no banheiro sozinho. Mas aí, nossa, mamãe, papai, ou os dois papais, as duas mamães, ou as duas, ou três, enfim, estão ali na sala, né, e ninguém está me dando atenção. Quero ir no banheiro. Tá bom, vamos lá levar a Joana ou o Pedro no banheiro. Chego lá, perdi vontade. Será que estava com vontade mesmo? Não estou dizendo que de repente as crianças não estejam, não estou dizendo. Percebe, olha, através do meu corpo eu movimentei o outro. Eu manipulei o corpo do outro sem eu tivesse que fazer nada. Só disse, me ajuda, me limpa. E aí o adulto sai de onde está para chegar. Eu atendi um rapaz há muito tempo atrás, que ele disse que o prazer a palavra que ele usou, o prazer da vida dele foi saber que a namorada, que ele amava muito, na visão dele, que ele falava, né, enfim, que não cabe ficar questionando o que é o amor, mas da maneira como ele entendia o amor, o quanto ela fez muitas renúncias, inclusive mudando de estado, para que pudesse morar com ele, sem ainda uma possibilidade de talvez trabalhar também num outro lugar. Ele precisou ver a renúncia dela para movimentar o corpo e tudo para que ele pudesse se sentir. Esse movimento já deixou ele satisfeito. Agora, claro, estou deixando claro aqui que nem toda vez que isso acontece quer dizer que seja, tá vendo, é um perverso manipulando o outro. Não, estou falando desse movimento que nele fez todo o sentido com toda a dinâmica e o discurso que ele trazia. Ela se movimentou. Ela renunciou, na visão dele, coisas para estar com ele lá. Só isso. Ó, a minha lei está imperando sobre a dela. Ponto. E em momento nenhum ele deixou claro ou falou que estava preocupado com ela, ou que ele ficou pensando, será que ela fez uma boa escolha ou não? Será que ela estava feliz ou não com aquilo? Ele não trouxe isso em momento nenhum. Então, ó, estou trazendo para vocês, assim, né, de várias vertentes, vários posicionamentos nesse sentido, e aí, de repente, a gente abre aqui até para poder, né, o pessoal comentar e falar, mas percebe, ó, o perverso, ou o discurso perverso, não é um bicho de 7, 8, 10, 15, 30 cabeças. Nosso discurso, em algum momento, pode ser perverso. Não numa totalidade, né, num traço, num movimento, em algo nesse sentido. Mas o quanto nós também estamos preparados para escutar a perversão. O quanto nós estamos dispostos a estar num lugar onde o outro, na transferência, é uma tentativa de querer demonstrar que eu, enquanto analisando, eu preciso ser o seu objeto de desejo, Daniel. Só que a intenção não é para mostrar que né, eu quero o amor de Daniel. Não, é para mostrar, talvez assim, tá vendo quando você não era tão bom analista assim, Daniel? Você cedeu ao que eu quis, né? Ou errou. Percebe? Então, tem todo um movimento por conta da posição. Eu ser o que o outro pode considerar tudo, o grande para o outro, né? Aí agora eu preciso aqui, vamos rodar a palavra, mas aí eu já trouxe aqui, porque se deixar eu... Não, cara, desde já quero agradecer. Eu tenho umas coisas que eu anotei aqui, mas eu quero antes abrir para todas vocês quiserem fazer pontuações, perguntas, comentários.
enfim, para a gente conversar sobre isso, sobre a perversão e sobre toda essa contribuição que eu acho muito interessante que o Daniel traz aqui. Pode falar, Tata. É muito importante a forma como o Daniel traz, assim, de a gente dar um outro olhar e poder abrir discurso também para um discurso dentro da perversão, da estrutura de perversão, né? E eu fiquei pensando a respeito, assim, de muitos dedos que se tem a respeito do nome perversão, no nomear a estrutura e o quanto se carrega esse significante perversão, mas muito porque eu acredito que a maioria de nós, assim, no contexto geral, enquanto sujeitos, acaba lendo perversão enquanto perversidade, e o que me vem em mente é tentar contrapor isso, não na ideia de perversidade, mas na ideia de pervertor, e não de perversão. Aquele que perverte algo, né, no radical per completo e do verter, do realmente dar um giro naquele próprio discurso que está sendo ouvido. Ele vai fazer um giro até mesmo do próprio setting, ele vai olhar o setting enquanto uma cena, né, e tentar se inscrever num giro de 180 graus em qualquer cena. Ele vai tentar ser o protagonista de todas as cenas, e ao mesmo tempo, não sendo protagonista, dizer, olha, não fui eu que me coloquei ali, você fez isso, então a culpa é sua. Se avenha com a sua culpa porque eu não fiz nada, né? Se eximir de uma culpa porque ele entende que ele não faz parte daquela cena, mas mesmo assim ele tá lá. Então, de entender um pouco esse, não o lado de perversidade, que eu acho que é o olhar que muitas pessoas têm na hora de ouvir o perverso, né? E talvez não ouvi-lo como perverso, sim como pervertor. Talvez dê uma facilidade de aceitar essa pessoa em setting, porque se ela está em setting, ela está se havendo com algo. Alguma coisa o levou para o setting, que não é o setting da vida, que é o setting analítico, de fato. Então, alguma coisa o fez estar ali. Eu acho que isso que é o importante, assim. Se existe esse movimento de estar em setting, é ali que precisa se abrir o discurso, né? Então, para mim me veio muito isso, achei excelente a exposição, acho que faz todo sentido da forma como foi trazida, de realmente dar esse outro olhar a respeito do como implicar, não é uma implicação neurótica que você vai aplicar ali, né? É uma outra estrutura, é uma outra forma de trazer, de convocar esse sujeito para o setting dele mesmo, né? Para ele saber com o próprio setting, não com o setting alheio. Então, muito obrigada pelas exposições, acho que foi, nossa, muito legal, assim, gostei demais. Pode falar, Emanuela. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Daniel? Então, eu achei muito legal também a fala do Daniel, e ontem eu tive uma aula onde trataram a respeito do tema da perversão, de todas as estruturas, né, neurótico, psicótico, e pontuaram muito a questão do perverso não sentir a culpa, não sofrer diante desses, não sei, vou colocar aqui entre aspas, esses males que ele faz em busca desse lugar de estar, né, no lugar de desejo do outro, enfim, e sobre a efetividade do ferramental da psicanálise para reduzir o sofrimento desse sujeito, já que pontuam, né, que ele não sente a culpa, ele não sofre, e ainda me ficam algumas dúvidas e questões em relação a isso. Eu não sei se vocês teriam algo aí para complementar, falar sobre, mas é um ponto que me interessa escutar um pouquinho mais. Pode falar, Daniel. Depois de você eu comento umas coisas. Primeiro, agradecendo aí a fala das meninas, né? Mas é sempre muito recorrente essa pergunta, e quando fala assim, né, de ele não sente culpa pelo que está fazendo, ou parece que ali não há dor, não há. Esse pensamento, a gente pode pensar assim, né? Nós somos atravessados pela linguagem.
Não seria eu neurótico, quando pergunto isso? Que para que eu possa entender melhor o outro, quando eu falo neurótico, neurose, tá? Para que eu possa entender o outro, eu tento colocar o outro dentro de uma categoria que eu sou, para que eu possa facilitar a minha escuta, de que para que eu possa ter ali um diferencial, eu preciso usar esse como tem culpa e não tem culpa como sendo algo que nos diferencia, porque a culpa é algo que a gente é da linguagem, né? Tem civilizações que não sentem a culpa, de repente, e aí eu vou colocar aqui de alguns povos indígenas, acho que é esse nome correto mesmo. Não estou dizendo de agora, né, mas na história que nós vimos, que a criança nascia com algum tipo de defeito dentro daquele contexto, ela era morta. E não havia culpa ali. Então, é aprendido, né? O que eu estou querendo dizer? Se no movimento perverso existe ali uma ideia de... E a gente está falando de gozo, né? Eu só consigo sentir que eu vou ter uma... O gozo também tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Mas vamos colocar. Eu estou falando de algo pulsional do sujeito ali, né? De que, para que ele possa sentir que existe, eu preciso impor a minha lei. Para isso, a minha lei vai ser imposta. Não tem espaço para eu pensar se está agradando o outro ou não. Não tem espaço. Então, a culpa ali, eu acho que pode dificultar um pouco a nossa escuta, se a gente for buscar, colocar isso como um referencial de fulano falou sem culpa. Falou sem... Né, mas a gente conseguindo escutar esse movimento ali, né, de olha o que o outro está fazendo para que possa sentir que existe e que é mais importante. De onde veio isso? Como é que isso se construiu? Como é que isso se estruturou? Não sofre, eu entendo como a Tata, a Rita Tatá, né, falou. Se eu estou em análise, eu estou ali no set analítico, algo eu quero. Eu estou em busca de alguma coisa. Nem que seja do olhar do outro. Mas eu sempre penso que é algo assim, ó. Eu estou em análise diante do outro para recuperar ou buscar algo ou dar um jeito de não perder alguma coisa que eu estou sentindo que eu estou perdendo. Eu não quero. Eu quero continuar sendo essa pessoa que impõe a minha lei sobre o outro, só que eu não estou sabendo mais fazer isso, né? Porque a sociedade está impondo tantas leis que está me dificultando, inclusive, eu ficar me masturbando num parque. Eu quero continuar fazendo isso. Eu não consigo parar. Mas como é que faz? Me ensina. Eu estou perdendo esse lugar, essa possibilidade. Então tem uma ideia de perda. Talvez a gente não escutar como a questão de culpa, né? Eu acho que isso acaba fazendo, assim, olha, a gente colocar o discurso perverso ou o perverso mais ainda numa posição de supremacia. De eles, eu preciso... Ele parece que está completamente fora da lei. Não, ele está totalmente dentro dela. Nem que seja na própria lei dele. E aí, ele ou ela, né, está tentando fazer com que a lei dele ou dela faça sentido. É por isso que eu penso assim, tem uma ótima articulação no discurso perverso, assim como no discurso neurótico, no psicótico. Tem essas articulações eu acho brilhantes, assim, né, do quanto o sujeito é capaz de fazer todo esse cenário, gostei dessa palavra que eu estou falando, desse cenário, desse setting, e talvez isso chame ali, a gente acha um ar de fascínio, porque na perversão me parece que tem algo assim, ó, tem um ato visual corpóreo, o corpo se mexe. Na neurose, né, a gente pensa assim, eu poderia estar na praia pelado lá, né, mas aí tem umas pessoas ali, vou ficar aqui eu com as minhas fantasias, na minha imaginação. Tá tudo aqui, eu não fui, não fiz, só desenhei. Né? O ato perverso, ele precisa ver que ele se movimentou. Há um movimento físico, há algo que sai só do mental ali. E não quer dizer que, de repente, que eu não seja um neurótico, lidando, de repente, com os meus traços perversos. Que seja mesmo. Porque ainda assim eu fico pensando, né, será que eu devo ficar pelado aqui mesmo? Tem, né? Superego, grande outro, sociedade. Mas essa culpa, a gente parece que é assim, ó, a gente fica tentando inserir nesses discursos, né, do perverso, é como se fosse assim, ó, o quanto nós, neuróticos,
escutamos tantos grandes outros para sobreviver, né, e internalizamos isso e vira aí os superegos da vida, a gente fica nessa dinâmica. Eu brinco, às vezes, falando assim, parece que são cones, né, que ficam nos direcionando, assim, né, e o processo analítico, o quanto a gente pode se descolar disso para poder viver, porque eu não posso viver em função dessas coisas. Mas o quanto o discurso perverso, ele parece que debocha de nós, mostrando que ele não precisa tanto do cone, não, mas ele vai construir outro. Ele não precisa desse que me direciona, mas ele constrói outro. E aí parece que a gente é assim, ó. Nossa, como é que ele consegue lidar com isso, de não estar se direcionando com esses cones todos? Nossa, parece que não há culpa ali, né? Não há... É como se... E parece que é assim, o quanto no discurso perverso, o perverso consegue se descolar tanto desses grandes outros, descolar no sentido de ter que ficar esperando que eles digam o que fazer. Não quero que o outro tenha que me dizer o que eu tenho que fazer. Não. Mas eu preciso rivalizar e eu preciso mostrar que, sabe, eu não preciso que o outro diga o que eu tenho que fazer, mas talvez eu diga assim, ué, você não vai dizer que eu tenho que ir para a rua, não? Nossa, que péssimo chefe você é, hein? Sinceramente, se fosse eu no seu lugar, porque eu acho que você não sabe fazer nada disso, eu acho que eu vou ter que tomar esse lugar, né? Porque, ó, eu estou invocando a lei, só que eu estou criando ela para mostrar que é mais importante para o outro. É sério. Então, assim, eu achei interessante essa questão da culpa como sendo algo que sempre fica realmente navegando, né, nesses encontros, né, sobre o perverso não sofre, há sofrimento, há angústia, só que de outra ordem. São outros lugares, né? Tem ali uma ideia da insatisfação, do fracasso, né? E aí, o que talvez a gente possa aprender com o traço perverso é o quanto talvez a gente não tenha que ficar tanto ruminando certas coisas. A ruminação no perverso tem, no perverso tem. A questão é que há algo ali está doendo, mas eu tenho que fazer aquilo ali, eu não tenho outra solução. Né? Eu estou falando só de um movimento rápido aqui, né? Mas, sabe, de repente eu não estou tão assim, nossa, está doendo, mas eu sabia que isso ia acontecer. Não estou dizendo que isso é errado também, não. Estou só fazendo uma comparação. Mas percebe? Há um reconhecimento dessa dor, mas é algo assim, eu preciso lidar com ela. Deixa eu ver o que eu posso fazer ali. E, às vezes, isso que chama atenção a gente nos filmes, ou seja lá o que for, porque parece que a pessoa está lidando bem. Nossa, ela superou. Não, talvez você está entendendo, tipo assim, eu acho que isso aqui está junto, deixa eu ver. Então, não sei se eu confundi, eu esclareci mais você nesse sentido, né, há um sofrimento. Eu acho perigoso a gente pensar que não há culpa, né, porque senão é a gente mais ainda colocando, né, o perverso numa posição ali bem hollywoodiana, bem distante. Aí tá vendo? Ó, aí a gente, só nesse movimento aqui, ó, é como se eu já estivesse fazendo exatamente o que ele quer. Exatamente o que o discurso perverso quer, que eu coloque ele numa posição de quem é ele? Não, como é que ele consegue fazer isso? Eu já estou fazendo isso aqui, ó, sem estar atendendo o perverso, o discurso perverso. A intenção... Então, a gente pode também pensar até como não um nivelador, né, mas o quanto ali... O que eu estou escutando da maneira como eu me comporto diante desse discurso, porque eu venho de um social que me coloca que eu tenho que ficar muito fascinado. Eu acho que eu estou escutando aqui, sim, algo de uma perversão. Porque olha o lugar que eu já estou sem perceber, sem o outro, sem fazer nada. Eu estou... Não sei se eu confundi mais, mas percebe? Assim, eu também penso muito... É muito uma linha muito tênue. Oi, Bruno, fechei aqui. Não, Perfeito, Daniel, obrigada. vou comentar. Um dos pontos que eu vou comentar, você entrou, e acho que talvez possa contribuir, eu acho que é fundamental esse ponto, depois passo para a Kelly, se mais alguém quiser falar. Uma coisa que eu penso que eu falei no início, quem, enfim, chegou depois vai poder assistir também, vai estar gravado, mas eu demarquei uma coisa que para mim é muito importante
nesse processo do perverso quando eu falei de que grande parte da psicanálise toma a neurose como referência. Em que medida a gente está escutando a perversão? E aí, quando o Daniel ele colocou esse elemento do perverso em nós, eu também pergunto, com eco de uma preocupação que Lacan teve, né, e Freud também, né, que é o quanto a gente atravessou a nossa análise e os nossos traços perversos para conseguir, inclusive, lidar quando escuta, né? E a gente pode assumir que não consegue lidar e não aceitar determinados casos, mas eu acho que tem esse elemento do que choca, e eu penso num conceito freudiano do não sei se exatamente esse conceito, mas um pouco eco do narcisismo das pequenas diferenças. Aquilo que me incomoda no outro, que choca no outro, é algo mal resolvido em mim, só que eu não assumo em mim, mas a partir do outro. Em que medida também isso não são atravessamentos, afetos propriamente, que dificultam, e é difícil. Eu não acho que escutar é fácil, escutar traços perversos é mais difícil, não sei se mais, é tão difícil, eu acho, mas acho que para um neurótico, sim. Para um neurótico, escutar um perverso, um discurso perverso, né? Eu acho que tem um elemento aí de fazer justiça, de escutar a gramática alheia. Eu gosto muito dessa ideia de escutar a gramática do outro, o outro com O minúsculo. É muito difícil. Toda uma discussão, inclusive, de raça, etnia, por Fanon, como que é escutar o negro, como é escutar a mulher, e às vezes a violência que a gente comete quando a gente acaba enclausurando, eu diria, enclausurando certos discursos, e aí no caso da perversão, eu gostei muito da sua exposição, Daniel, sobretudo diversas coisas que eu estou lendo, e inclusive a gente no Lab Tessituras, a gente está estudando Geodori, está falando em termos muito teóricos, você descreveu de uma maneira vívida, que eu acho que é muito interessante, sobre o processo fálico, e aí desse ponto de vista, eu penso um aspecto, eu tenho uma fala que eu costumo falar, que todos sofrem, cada um à sua maneira. Eu não sei como que uma outra pessoa da mesma estrutura que a minha, seja lá qual ela for, vai sofrer igual. Eu não sei. Não tem como saber o que é o sofrimento do outro. Eu não sinto como o outro. Mas existem, enfim, diversas manifestações do sofrimento de diversas ordens. E aí para pensar um pouco isso, eu acho que todos sofrem, só que eu acho que também é um processo que, para brincar um pouco com as palavras, eu gosto disso, é um processo de colonização dos afetos, de certos termos. Quando a gente vai falar, por exemplo, da culpa, e atribuir se sofre ou não sofre a partir da culpa. Isso é uma leitura que eu também vocês devem conhecer, o Vladimir Safatli, professor da USP, enfim, ele tem uma frase que, para mim, assim, é lema de vida, assim, na psicanálise, que é: a psicanálise é uma gramática dos afetos. Como que eu leio isso? Ela é justamente o deslocamento, ou seja, um processo no qual uma gramática se apresenta com certos sentidos consolidados, e a abertura do discurso é justamente atribuir outros termos, outros afetos, nomear outros afetos, permite vivenciar outros modos de existência, sensibilidades. A gente pode pensar a própria questão do LGBT, né? E depois o Pajubá e toda a linguagem que vai se constituindo a partir disso, um pouco como esse esforço de dar um sentido a coisas que antes era da ordem do incógnito, do inacessível, do não reconhecido e, portanto, do não existente, né? Então eu penso como que uma relação com a linguagem, nomeando afetos, novos afetos, muda a nossa posição. E aí eu penso, olhar para a perversão com outros afetos, porque tem afetos, só não é o da culpa. E aí talvez olhar pelo crivo da culpa seja uma leitura neurótica sobre o perverso, e nisso problemática porque não escuta, né? Então, eu tenho um pouco essa leitura de tudo que eu já li, já me deparei na clínica em relação a isso, no sentido de que a própria cadeia significante
é um pouco sair desse imaginário, sair desse engessamento de um discurso que é do grande outro, que está na nossa fala, na fala de todos nós, mas que a gente vai vendo, que vai tendo uma certa apropriação, né, da própria pessoa que fala, e isso é indissociável de vivências, de como aquilo atravessa, de como aquilo angustia, né? Então, eu trago um pouco essa contribuição, porque a questão dos afetos me interessa muito. Eu vim da filosofia de Spinoza, e o tema dos afetos é central na psicanálise. Quem está no Leituras Lacânicas sabe, a Kelly também, a gente fica falando bastante sobre o tema dos afetos, e eu acho que tem uma potência, tem uma dimensão muito interessante quando conjuga a pensa clínica a partir desse paradigma da linguagem, da gramática, da escuta de uma gramática específica e como ela se organiza, né? Eu penso um pouco a partir daí como um esforço dificílimo, né? Mas que a escuta, uma escuta psicanalítica, uma escuta de fato do outro, eu acho que envolve esse esforço. Eu pelo menos gosto de pensar dessa perspectiva. E aí, no caso dos elementos da perversão, olha como desloca quando eu penso sofrimento não só como culpa. Quando tem uma relação de poder, porque não deixa de ser, uma relação com a lei é uma relação de poder, e está se instaurando, não está conseguindo, produz sofrimento e angústia, que mobiliza as ações, a movimentação do próprio corpo, que é muito mais presente, por exemplo, numa perversão, em alguma medida na histeria, muito menos na neurose obsessiva, e você vai vendo também esses movimentos, essas relações, de como vai se posicionando na vida, como o discurso também expressa essa posição de se inscrever na vida, de lidar com a dificuldade, porque eu acho que toda a estrutura, todos os seres humanos, eles estão tentando lidar com essa dificuldade que é o real. E é isso, que eu não sei nada. E se estruturam de certas formas, o Dor fala da estereotipia da economia libidinal, do desejo, certos trajetos comuns que se estruturam propriamente, se formam uma estrutura e são, digamos, caminhos mais pré-determinados ou caminhos que ocorrem e se repetem quando se estrutura. Mas, no fundo, tanto um neurótico, obsessivo, um histérico, um psicótico, um perverso, está tentando lidar com isso. E aí eu acho que eu gosto de pensar, sempre que eu estou lidando com uma escuta que eu tenho uma certa dificuldade de entender essa posição no discurso, e às vezes não está muito claro, uma dimensão que eu procuro pensar e que me ajuda bastante nesse processo é, sobretudo, quando aparece o que aquele sujeito está tentando fazer, lidar com o viver, né? E aquilo é o melhor que é o melhor nesse sentido, não desmerecer o sintoma, não desmerecer uma certa trava, uma certa inibição, isso é o melhor que ele e todos nós estamos dando conta diante disso que a gente chama vida, né? Então eu acho que isso é uma atitude que é um certo pensamento e que conduz um pouco também a minha prática, eu tento fazer a partir disso, porque aí também desmistificar, desmitologizar certas estruturas, certas posições, como foi muito falado da questão da perversão, e eu acho que isso permite com que a gente utilize um elemento transferencial a nosso favor, em linguagem mais freudiana, que seria, ora, eu escuto um perverso porque há perversão em mim, ou seja, algo comum, senão eu não conseguiria escutar. Tem algum elemento em comum, não que nós somos todas as estruturas, mas nós temos elementos dessas estruturas, em especial a perversão, porque nascemos perversos polimorfos, né? Então eu acho que esse processo de compreender a perversão, a naturalidade da perversão, e eu acho Freud fascinante por isso, acho que a discussão também colocou vários marcos que saem de estereótipos, e eu gostei muito pela condução, pela fala, né, porque você foi trazendo a naturalidade
do dia a dia, de posições perversas que nós nos colocamos e às vezes precisamos nos colocar, enfim, e aí entender a relação entre estrutura e posição, que não é a mesma coisa. Não é porque eu estou numa posição perversa que eu me estruturo com o grande outro, com o falo dessa forma, né? Então isso é uma questão importante para pensar a escuta, que eu acho que é um tema sensível, um tema fundamental e um tema que apareceu aqui, né? Desculpa, eu falei muito. Pode falar, Kelly. Eu vou ser bem breve, porque já está tarde. Eu só queria dizer assim que eu acho. Eu sei pouco, né, sobre esse tema, mas eu percebo que assim, há muito sofrimento. Né? Percebo que, assim, nessa questão, do pouco que eu li a respeito, que há um grande sofrimento, porque me parece, e eu posso até estar colocando, vou colocar aqui talvez as palavras, talvez não seja, né, o mais adequado, mas que parece que essa estrutura, ela só tem uma modalidade de gozo, que é essa questão de ignorar a castração. Sei que há castração, mas eu ignoro. Igual se uma pessoa está na minha frente, eu estou vendo essa pessoa na minha frente, mas eu simplesmente finjo demência. Ignoro, né? E aí, eu fico pensando nessa questão que você citou do seriado, né? Embora é um caso, assim, bem mais complexo, né? E, né, não é disso que se trata, só disso, né, desse âmbito, tal, porque o caso dele ainda tem canabalista, um monte de coisa envolvida, mas eu percebi, assim, quando eu estava assistindo, que interessante, né, que ele fala assim, eu sei que eu preciso estar preso, porque eu não consigo agir de outra forma, quer dizer, é uma forma de funcionamento, né, eu sei que é errado, mas eu não consigo agir diferente disso. Então, me prendam, porque a única forma de eu não fazer isso é estando realmente atrás de uma grade que me impossibilita que eu faça isso. Então, eu percebo assim, bom, tirando o âmbito das consequências, de todo o mal que se causou, enfim, pelo que se fez, se a gente isolar e olhar o sujeito enquanto essa estrutura, apenas essa forma de funcionamento, de gozo, a gente fala, bom, há muito sofrimento, porque, quer dizer, a única forma de gozo é essa, não consigo ser mais nada para além disso, né? Como que eu vou me relacionar com o outro? Quase no tom do impossível, né? Manter laços, estar entre o social, a sociedade, me incluir nisso tudo, né? Ignorando essa castração, não querendo lidar com isso. Então, enfim, vejo que há muito sofrimento. E uma última coisa, quando você falou da ruminação, eu fiquei pensando assim, né? Também pensando nesse caso, por exemplo, né, dessa forma de funcionamento lá do seriado, por exemplo, parece que o ruminar, nesse caso da estrutura, seria mais no âmbito bom, estou sofrendo porque eu tenho que adiar cometer esse ato. Então, nesse momento, eu quero muito agir dessa forma, que é a única modalidade que eu tenho de funcionamento, mas por algum motivo, né, nesse momento eu tenho que adiar. Não posso fazer isso agora, eu tenho que escolher um outro momento, mas eu quero fazer agora, eu quero fazer depois de novo, eu quero, né, agir desse jeito, e aí se adia, aí parece que fica se ruminando isso, né? Você tem que fazer isso, você adiou, mas você tem que fazer isso, agir dessa maneira. Então, não sei, fiquei pensando assim, o quanto sofre também, né? E não é só porque isso tem um custo muito maior, por conta de haver uma lei, né? E o sujeito não querer se haver com ela, de qualquer forma que seja, mas existe um sujeito que sofre também por conta disso, né? Justamente por conta disso. Gostei muito do que você falou desse ruminar, porque é bem por aí, toma outro lugar, né, me fez lembrar também nesse seriado, essa questão mesmo vamos colocar assim, de uma ordem pulsional. Enquanto na neurose, trouxe aqui em algum momento, né, na neurose, também fiquei aqui elaborando sobre as coisas que o Bruno estava trazendo, mas enfim. Enquanto na neurose é algo pulsional, ó, formas de existir. Eu procuro pensar assim, nas estruturas, como maneiras de existência, maneiras de lidar com o sofrimento. E para mim faz muito sentido, né, não falar somente de estruturas psíquicas, né, mas modalidades de sofrimento. A neurose é uma modalidade de sofrimento.
A psicose é uma modalidade de sofrimento. Tudo isso diante daquilo que me barra ou não. É sempre diante daquilo fora de mim. Que pode tomar várias formas, né? Sociedade, o grande outro, né? A fala, o desconforto com o meu próprio corpo, né? Enfim. Mas algo, como é que eu vou dar conta de existir tendo que lidar com o agradável e desagradável da minha vida? Como é que eu faço isso? E que, para estar, eu estou fazendo esse movimento sabendo que o outro que está do meu lado está fazendo esse movimento também, o outro ali está fazendo esse movimento também. Em algum momento eu sou o desagradável para o outro, sem não fazer nada, só para existir, mas o outro está tendo que lidar com... E é isso, esse mal-estar generalizado, né? Então, também achei interessante quando você trouxe essa questão da ruminação tomar outro lugar. Vamos pensar assim, olha, de uma maneira pulsional, na neurose, é como se a gente precisasse buscar um outro. Eu preciso buscar um outro. A gente cresceu se estruturando nesse lugar. Estou dizendo que isso seja ruim ou não, né? Eu estou falando desse movimento. Só que, para a neurose, isso é sine qua non. Tem que ter um outro. Nem que seja um outro que eu estou elegendo agora e depois ele não é mais. Mas a gente vai... Uma hora eu estou diante do professor, em algum outro momento não é mais o professor, pode ser uma outra figura de liderança, o meu chefe, né, o meu irmão, estamos daqui, somos, mas de repente ele está numa posição que ele domina um assunto, quer dizer, ele em relação a mim já virou um grande outro, e a gente vai trocando esses lugares, né? Grande outro, pequeno outro, grande outro, pequeno outro, eu acho muito interessante isso. É esse movimento que a gente faz. Enquanto a gente consegue ficar desaderido disso, processo de análise. Mas não é sobre eliminar grandes outros. Não. É o quanto eu consigo entender que eu posso fazer essa movimentação de grande outros na minha vida. Aqui é um grande outro, agora não é mais, eu sou um grande outro, depois eu não sou mais, e é isso. Mas você percebe como algo pulsional. Eu não sei se já ouviram, e se já passaram por isso, né? Vamos botar assim, né? Sabe, em algum momento parece que a gente estava numa relação de trabalho, ou seja o que for, que a gente sempre precisava ali do direcionamento de uma outra pessoa, de alguma coisa. Não tem mais. Aí a gente fica assim, nossa, minha vida parece que perdeu a graça. Aí passa um tempo, você já está fazendo um movimento procurando um grande outro para qualquer outra coisa. Daqui a pouco você já está... Isso que você direcionava aqui para essa pessoa que não está mais, você já está... acho que eu vou perguntar para a Fabiana ou para a Kelly o que elas acham, onde é que a gente vai hoje à noite. Eu não dei conta. Funcionou, eu tive que sentir isso de novo aqui. Acho que voltou, né? Eu tive que sentir isso de novo. Então, eu fiz esse movimento pulsional para ter essa satisfação de encontrei um grande outro e tive uma demanda satisfeita através dele. Vamos colocar isso aqui, como pulsional, um exemplo na neurose. Esse movimento no perverso, de ter que sentir que esse poder que você está dizendo, né? Esse olhar, eu sentir que eu consegui impor a minha lei diante do outro. A gente não pode pensar isso como algo pulsional, não como algo escolhido. É pulsional da estrutura. E aí, não estou mais aqui nessa posição, já consegui entender que eu cresci achando que eu tenho que ser muito mandão, eu estou trabalhando isso, eu estou tentando diminuir, mas aí eu acabo dando um jeito de, por algum outro lugar, eu construir alguma posição ou algum laço onde eu dou as ordens. Eu aqui consegui resolver. Numa sala de aula, eu não sou mais aquele que digo, é o que eu quero. Já entendi que eu vivo em sociedade, estou tendo que lidar com outras pessoas que também têm os seus desejos. Mas aí eu saio da sala de aula, enquanto aluno, dou um jeito, e monto uma comunidade onde eu sou o líder para poder colocar a minha voz, como imperando. Olha eu aqui, ó, pulsionalmente buscando um lugar de satisfação dessa pulsão em outro lugar. Então, tá vendo? Então, e quando eu coloquei ali, né, a gente até conversou eu, Bruno, sobre a questão do modos de existência, é isso. O quanto eu consigo olhar para isso, ou analisando, e a gente, enquanto analista, de escutar esse movimento perverso, de escutar ali a estrutura perversa, tentando dar um jeito de existir, sendo que essa pessoa também precisa entender que ela está dentro de laços sociais.
E aqui não sou eu dizendo que eu estou querendo ser político, né? Eu estou falando justamente que eu estou escutando um ser que não está fora da Terra, do planeta Terra. Ele não vai pegar um disco voador e vai para fora. Não, ele vai acabar a análise e vai ali no mercado, ele vai não sei aonde, vai com a família, vai se relacionar. Então, como lidar com essa questão que é pulsional, que em algum momento vai querer sentir que a lei dele vai ter que imperar em algum nível, começar a questionar isso, né? O quanto de importante eu preciso ser tão enfático com a minha namorada a ponto de dizer para ela, cale a boca, é o que eu quero. E aí ele sentir, não, mas aí vai buscar as justificativas, né? Ah, meu pai me ensinou a ser assim, isso aqui quer ser homem, não sei o quê. Não, você está dando vazão a uma questão pulsional, que você entendeu que você só existe nesse lugar, porque você só é escutado e visto nesse lugar. Mas você tem que ser visto e escutado somente desse lugar, dessa forma? Você tem que impor a sua lei? Você não pode aprender, de repente, a negociar também é se fazer presente. Você está entendendo que você também está querendo impor a sua lei, mas tem aqui uma porrada de gente também querendo impor a sua lei. Como é que faz? Você vai matar todo mundo? E lembrando que o perverso, né, Lacan, ele coloca, para ele, não são 3 modalidades de sofrimento. Ele traz, mas a título de agrupamento, ele coloca a neurose e a perversão no mesmo lugar. E aí a psicose em outro. Porque aqui há um reconhecimento do grande outro, tanto no perverso como na neurose. Na psicose, não. A psicose, ele é o grande... Eu sou a lua. Eu mesmo. Né? E ele coloca nisso do lugar, porque se ele é um sujeito que reconhece a lei, mesmo que seja para impor a própria lei, em análise, nós temos abertura para o questionamento. A gente tem abertura para o afrontamento, né? O apontamento. Quem disse? Por que tem que ser assim? Tem espaço, porque ele reconhece, eu estou ali porque ele me elegeu como grande outro. Nem que seja provisório, nem que seja para demonstrar. Daniel, você nem isso tudo também não. Olha só, você gosta de psicanálise, né? Então, olha só, eu li tudo e entendi tudo aqui, e eu queria saber de você o que é isso. Aí você está assim. Não, mas o que está querendo? Está querendo mostrar que tipo é fálico também? Mas eu estou me ausentando desse lugar de fálico e ele tá me colocando. Então, entende, assim, isso que você trouxe, né? E a gente poder olhar para o movimento perverso, ou a escuta perversa, como esse lugar, assim, ó. Como é que, na escuta ali, eu consigo auxiliar, auxiliar no sentido não de ajudar, auxiliar, né, o analisando, a lidar com aquela estrutura que ele talvez se identifica. Claro que eu não vou precisar dizer, mas com a maneira como essa pessoa está tentando sobreviver em sociedade. E aí, quando eu falo isso, a gente pode trazer, eu falei isso de uma ordem funcional, né? Mas vamos colocar aí também os fetiches como incluídos nos grupos, né? Enfim, do desgosto perverso, porque é mais ainda um lugar que perverte maneiras de sexualidade, de prazer, e é de cada um. Um olhar pode ser algo de fetiche de alguém. O cheiro, um perfume. O tal do salto alto, o tal do chicote, a luz. Alguém, de repente, precisa disso aqui, ó. Você possa se sentir, uau. Palco, o olhar do outro. Então, a gente pode colocar isso. Então. Mas você percebe, olha, como que esse sujeito, para ele, isso causa satisfação. Possa olhar para isso, entendendo que, caramba, existe uma lei que me proíbe andar pelado e transar com as pessoas no meio da rua, mas eu sou invadido por isso. Como é que faz isso? Dependendo do que você está escutando, dependendo da maneira como está trazendo, gente, a título de sexualidade, a gente pode... Existem pessoas que procuram lugares específicos para o encontro de casais, o swing, ou então andar pelado dentro de uma boate, ou então andar pelado dentro de uma sauna. Ele está satisfazendo isso lá. Daniel, já entendi que eu não posso fazer isso no dia. Porque você vai ser preso, realmente você vai estar enquadrado numa lei, e diante dessa lei. Mas você tem... Eu estou falando aqui sobre uma coisa simples que tem vontade de andar pelado. Não estou dizendo que sou eu sugerindo ali, mas eu estou dizendo assim, o quanto a gente consegue ouvir isso, e aí acolher o sujeito que está trazendo essa demanda, e como essa demanda pode ser satisfeita, talvez, por essa pessoa, em algum âmbito que não cause prejuízos para ela nem para o outro. Não está falando da sexualidade.
né, ali nesse caso, de uma satisfação, nesse ponto, entende? Então, assim, e olhar para isso como é algo de diferente, mas eu também tenho coisas de diferença. Também tenho questões, né? Para alguns, de repente, não sei, para algumas pessoas é a fala, é a voz, e analisando os que eles não conseguem se relacionar com determinadas pessoas por conta da voz. Fala, Daniela, ela é incrível, mas a voz dela eu não consigo. A voz para essa pessoa é algo que a gente pode talvez colocar aí no ponto do fetiche, talvez. Não consegue, Daniel, não consigo interpretar isso, não consigo fugir disso, já tentei, estou tentando, estou dando meu jeito, mas a voz é um ponto que necessita, que é erotizado. Ó, como é que eu vou auxiliar esse sujeito a conseguir lidar com a própria vida dela, não vendo isso como uma praga? Não é. Então, isso aqui atravessa a gente no sentido da perversão. E eu estou falando coisa simples, né? Não estou falando tipo igual o Dahmer, que lá, inclusive no filme, na série, traz uma coisa que eu não sei se você lembra, Kelly, que é ele só percebe que ele se sentia excitado com o brilho dos órgãos quando ele começou a abrir os animais junto com o pai. Ele fazia, acho que é taxidermia que chama, né? Ó, ele não, até então ele não tinha noção. Ele disse que ele não se sentia excitado em matar. Matar era uma consequência para que ele pudesse ver os órgãos internos. De ver ali o brilho. Tem uma parte que ele fala, o brilho do órgão, né? E cada órgão interno tem uma película, né? Aquilo dali, ó, é de uma coisa mortífera, horrível? Sim, né, gente? Mas pensa, olha, ele se sentia excitado com o brilho dos órgãos. Não foi à toa também a excitação pelos corpos negros, não é porque ele era racista. Porque o brilho da pele negra o excitava. E aí, claro, ele vai para um bairro onde só tem muitos negros, ele foi com o objetivo de encontrar essas pessoas lá para ter essa satisfação, quase que da ordem do mortífero, mas não é porque ele matava porque eles eram negros, a cor não era o motivo, é porque era o objeto de prazer. Não se excitava com brancos, era com negros, né? Então, o brilho do órgão interno, ele só conseguiu ver isso quando ele abria. Ele ficava excitado, acho que tem coisas que ele chega a dizer, né? Eu ficava com pênis, assim, sabe, sei lá. Percebe? Isso, como é que você tira isso da pessoa? Mas aí é isso, né? É inserir ela numa lei. Existe uma lei diante disso. Existe um lugar que isso... Como é que você faz? Você vai querer então se relacionar com todo mundo, você vai ter que abrir ela? Você já entendeu que não dá, né? Como é que faz? Como é que você consegue? Vamos ver. Esse é o seu mal-estar. Esse mal-estar é seu. Como fazer isso? Né? E escutar isso, é claro que é de uma ordem de uma suportabilidade, porque a gente o analista é uma fantasia, mas nós somos humanos que emprestamos uma fantasia para esse analista, né? Então, acho que é isso. Eu podia fazer a palavra circular aqui, e é isso. Gostei muito. Quero agradecer a todo mundo que participou, seja no começo, entrando em algum momento. Quero agradecer, sobretudo, ao Daniel. Muito boa a sua fala, contribuição. A gente, inclusive, no Lab Tessituras, está estudando perversão. Vai ter um encontro daqui 2, 3 semanas também, para fazer o encerramento do tema perversão no livro do Dora, para depois ir para histeria, né? Então, fica o convite, quem não participa ainda da comunidade, pode mandar mensagem para mim, para o Daniel, enfim, a entrar no teu divã com alguns grupos. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que veio, participou, falou. Eu que Boa agradeço. noite, obrigada. Agradeço mesmo, mas antes de fechar, só para mostrar aqui rapidinho, Claro. Indicação aqui da Unesco, esse livro aqui, onde ela fala Sim. Da perversão, o lado obscuro de todos nós, ela coloca como lado obscuro, mas ela fala do humano como algo dentro de uma definição de perversão, no sentido de ficar sempre tentando inventar o viver. Né? Reinventar, inventar novas formas, novas versões, e do quanto ela traz aqui também questões no sentido de o quanto nós, no dia a dia, a gente impõe a nossa lei e acha isso como uma naturalidade, né? Na ordem política, na ordem da nossa com os animais que nós comemos, né? E aí a gente coloca no lugar de naturalidade algo que é, para alguns, realmente algo do violento,
mas o quanto nós fomos atravessados e provocados a estar em posições ali, diversas para sobreviver no Rio de Janeiro. Claro que eu coloco isso aqui, né? Mas estando no Rio de Janeiro, no metrô, onde você entende que se você não empurrar a galera no metrô para entrar, você vai ser empurrado, você fica, vou, e isso, eu tô atravessando, eu tô chegando quase estar mesmo ali, eu tô impondo algo. Isso é um movimento perverso, no sentido que eu estou impondo o meu para que eu possa sobreviver e chegar a um lugar e encarar isso como naturalidade. Então, são só sugestões e qualquer outra coisa depois eu coloco lá. Mas obrigado mesmo, obrigado de verdade. Tchau, pessoal.